Nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre intervalos de confiança e como que esses intervalos são utilizados para estimar um valor de um parâmetro de interesse lá na nossa população. Então, primeiro vamos definir o que é um intervalo de confiança, né? Um intervalo é um intervalo de números reais que vai ser usado para estimar o meu parâmetro de interesse de uma população. É realmente um intervalo de números reais, um intervalo aberto, tá? De números reais. Então, ao invés de estimar o meu parâmetro por um único valor, né, fazer aquela estimativa pontual através das estimativas do estimador, a gente vai utilizar um intervalo de estimativas prováveis. Então, essa é a grande diferença. A gente vai ter um intervalo de valores e vai poder garantir com um certo grau de confiança que o nosso parâmetro de interesse faz parte daquele intervalo, é um valor dentro daquele intervalo. O quanto essas estimativas são prováveis vai ser determinado através de um nível de confiança que a gente vai chamar de nível gama, tá? Esse nível gama, a gente vai utilizar em particular estimadores que tenham distribuições de probabilidade normal, tá? Porque a gente são uma classe de estimadores bastante úteis aqui no estudo da estatística. Então, o meu grau de confiança vai ser esse gama. Esse grau de confiança ele é 1 menos alfa, onde alfa é um número entre 0 e 1. Então, a gente pode interpretar ele da seguinte forma. O gama equivale àquela faixa de probabilidades, certo? Que me garante uma determinada área ali embaixo da minha curva normal. Então, eu posso exigir, por exemplo, um gama sendo, vamos supor, 0,95. Isso estaria associado a um nível de confiança de 95%. Então, o que é esse alfa? O alfa é justamente o que sobra nas beiradas aqui, né, no final da minha curva normal. Se eu juntar essas duas pontinhas, isso aqui é o alfa e a área coberta lá na minha curva normal é o meu gama. Aqui. Essa letrinha grega aqui, certo? Então, a gente vai sempre buscar, quando eu estabeleço um nível de confiança, por exemplo, de 95%, eu quero um certo intervalo de valores, então nesse caso o intervalo seria exatamente essa variação aqui, a parte de baixo da minha curva normal, né? Então eu tenho um intervalo de valores que me garante com um certo grau de confiança, com um certo grau de probabilidade, que o valor do meu parâmetro está dentro daquele intervalo numérico, tá? Então a gente vai utilizar aí a distribuição normal para poder fazer essas aproximações e vai também utilizar os estimadores, porque os estimadores são usados como centro do meu intervalo de confiança e a partir do grau de confiança que a gente estabelece, a gente dá o tamanho do nosso intervalo. Então ainda vai ser necessário que vocês relembrem, né, que vocês vejam os conceitos de distribuição normal e que saibam consultar e utilizar aquela tabela da distribuição normal. Bom, a gente vai ver dois intervalos de confiança, o intervalo de confiança da média e o intervalo de confiança da proporção, que foram as distribuições que a gente estudou quando a gente estudou distribuições amostrais. Então, o intervalo de confiança, ele é usado, né, como o nome diz, para indicar a confiabilidade de uma estimativa. Por exemplo, esse intervalo de confiança pode ser usado para descrever o quanto os resultados de uma pesquisa são confiáveis ou não. Só que eu posso ter diferentes tamanhos de intervalo de confiança com o mesmo grau de confiança, dependendo da quantidade de indivíduos que eu utilizei na minha amostragem e dependendo do valor da estimativa para cada uma dessas amostras. Então, a gente sabe que quando a gente escolhe uma amostra, o valor da estimativa pode diferir, não necessariamente ele vai estar próximo do valor do parâmetro, mas existe uma distribuição de probabilidades que me garante que ele está com um certo grau de probabilidade numa certa faixa próxima do parâmetro. Então, a grande questão quando a gente fala de intervalos de confiança é ponderar entre o número de elementos que eu preciso na minha amostra para ter uma boa estimativa, mas ao mesmo tempo ter um grau de confiança elevado. Tá? Então, essas duas coisas geralmente elas andam uma contra a outra. Quando eu tenho mais elementos, eu tenho um intervalo maior, só que quando eu quero um grau de confiança maior, eu preciso de mais elementos para ter isso. Então, na verdade, o que eu quero chegar é num equilíbrio. Eu gostaria de ter um intervalo
não grande, um intervalo com tamanho razoável, que me dê um nível de confiança razoável com um tamanho de amostra razoavelmente pequeno, certo? Então aqui está um exemplo de uma ilustração de uma situação, por exemplo, onde eu tenho estabelecido um grau de confiança de 95%, só que eu criei intervalos de confiança com amostras diferentes, com tamanhos de amostras diferentes. Então, por exemplo, aqui à esquerda estão os tamanhos das minhas amostras. Aqui eu tenho uma amostra de 96 indivíduos, uma amostra de 348 e assim por diante. Então, o que acontece? Com uma amostra pequena, eu consigo determinar um intervalo de confiança com 95% de confiança, mas esse intervalo é um intervalo um pouco maior e ele tem uma margem de erro de 10%. Por que uma margem de erro de 10%? Porque é um intervalo maior. Então, se eu tenho uma extensão maior, é mais difícil de localizar exatamente onde vai estar o meu parâmetro dentro desse intervalo. Agora, vamos olhar a situação aqui em vermelho. Em vermelho, eu tenho 600 elementos na minha amostra. Então, ok. Com 600 elementos, eu tive que aumentar o tamanho da minha amostragem. Então, uma opção é, eu quero mais precisão? Vamos usar mais elementos da amostra. Então, com 600 elementos, eu consegui uma margem de erro menor de 4%. Então, deixa eu destacar esse aqui e esse aqui. Ao usar mais indivíduos, eu consegui reduzir o tamanho do meu intervalo. Então, qual foi o preço que eu paguei para poder ter uma margem de erro menor? Aumentar a minha amostragem. Isso significa entrevistar mais pessoas, ter mais dados para manipular. Se eu aumentar, por exemplo, de 600 para 2.401, aqui eu estou pegando uma situação que foi colocada lá, para a gente aqui, no entanto, a gente não precisa discutir nesse momento que situação era essa, mas isso vale para toda a relação entre tamanho de intervalo e número de elementos da amostra, eu mais uma vez aumentei o número de indivíduos. Com isso eu consegui um intervalo menor, ou seja, eu tenho uma estimativa intervalar melhor, porque o meu intervalo é menor. Como eu aumentei o número de elementos, eu ganho como benefício uma margem de erro menor. No entanto, percebam que não existe nenhuma relação linear entre aumentar a amostra e diminuir a margem de erro proporcionalmente, tá? Por exemplo, aqui eu praticamente multipliquei por 6 e a minha margem de erro praticamente foi a metade. Tá? Então, não existe nenhuma relação que diga se você dobrar o tamanho da amostra, a sua margem de erro vai diminuir a metade. Por isso que a gente tem que tomar cuidado na hora de escolher uma amostra, porque alguns tamanhos de amostra são mais favoráveis dependendo da população de interesse que você tem. O nosso objetivo é desenvolver um intervalo de confiança que resulte em um intervalo de confiança pequeno, menor. Quanto menor o intervalo, melhor a nossa aproximação, mas ao mesmo tempo que ele seja confiável. Então eu quero um intervalo menor, é mais confiável do que um intervalo maior, tá? O que acontece? Eu tenho duas formas de variar o intervalo de confiança. Tenho lá meu intervalo. Eu quero que esse intervalo seja menor, eu posso aumentar o número de elementos da minha amostra. Então, isso faz com que o intervalo diminua e a margem de erro diminua. Eu tenho lá o meu intervalo de confiança. Eu quero aumentar o grau de confiança. Se eu aumentar o grau, por exemplo, de 95% para 99% de confiança, isso necessariamente vai aumentar o tamanho do meu intervalo. Porque para ter mais confiança, eu preciso ter uma resposta maior, um intervalo maior para garantir aquela confiança de, por exemplo, 99%. Então, eu preciso mexer, como eu falei antes, essas duas coisas. Eu preciso saber que o tamanho do meu intervalo é influenciado pelo número de elementos da amostra, mas também pelo grau de confiança. Quanto mais elementos na amostra, menor o intervalo, mas quanto mais grau de confiança eu quero, maior o intervalo. Então, eu quero chegar em uma situação que seja boa tanto para o número de elementos quanto para o meu grau de confiança, certo? Então, vamos ver aqui o que a gente precisa saber para poder construir um intervalo de confiança. Eu preciso de um estimador
Esse estimador vai me dar uma estimativa pontual, que vai ser o centro do meu intervalo de confiança. Eu preciso da forma da distribuição de probabilidades desse estimador. Aqui a gente vai usar distribuições normais, tá? Mas não necessariamente seria normal, poderia ser uma distribuição exponencial, uma distribuição uniforme também. Tudo isso vai depender do estimador que você estiver utilizando. Eu preciso da estimativa, então o valor associado àquele estimador para uma determinada amostra, que vai ser o centro do meu intervalo. Eu preciso do tamanho da amostra, porque esse tamanho influencia no tamanho do intervalo de confiança. E eu preciso do nível de confiança desejado. Então, o nível de confiança é gama, tamanho da amostra é n, a estimativa, como estimador, a gente vai usar, por exemplo, média, proporção, variância, né? Ou qualquer estimador que eu queira ir para estimar um determinado parâmetro. A estimativa é o valor desses estimadores para sua determinada amostra. A nossa distribuição de probabilidades vai ser geralmente normal. Existem outras, tá? Mas a gente vai trabalhar somente com estimadores que têm distribuição normal. A gente já viu que o estimador da média e da proporção tem distribuições normais, quando esse n é razoavelmente grande, e o nível de confiança gama. O primeiro intervalo de confiança que a gente vai estudar é o intervalo da proporção. Então vamos relembrar aí quais são as informações que a gente sabe com relação à estimativa do parâmetro proporção. Eu vou chamar de Pzinho minúsculo a proporção populacional, que é o parâmetro de interesse, é o valor que eu não tenho a princípio. Pzinho chapéu, o valor da minha proporção na amostra. Então, esse valor de P chapéu é dado pelo número de elementos que satisfazem a característica que você quer na sua amostra, dividido pelo número de elementos da minha amostra. E eu quero utilizar como estimador a minha proporção amostral P grande chapéu. Então, aquela proporção que a gente construiu, por exemplo, com os exemplos lá, com o exemplo de ônibus. Eu sei que esse estimador é um bom estimador, justamente porque ele satisfaz aquelas duas condições de não ser, Eu sei que ele é um bom estimador porque ele é um estimador não viesado. Não viesado justamente porque o valor esperado desse estimador coincide com o parâmetro populacional. Tá? Então, isso é o que caracteriza o estimador P chapéu ser um bom estimador. Além disso, eu tenho uma expressão para a variância desse estimador, que é dada por P vezes 1 menos P sobre N. Se eu tenho a variância, eu tenho o meu desvio padrão do estimador, né? O desvio padrão é a raiz quadrada de P vezes 1 menos P sobre N, onde P é o valor da proporção na minha população. Então, vou até colocar ele com uma perninha, né, para lembrar que é o P minúsculo. E esse valor de desvio padrão, nesse contexto de intervalos de confiança, a gente vai chamar ele de erro padrão na proporção, tá? Então, a gente vai denotar ele ou por dp do P chapéu ou então por sigma do P chapéu. Então, ele é o desvio padrão associado ao estimador P chapéu. Bom, então eu sei quem é o valor esperado desse estimador, eu sei quem é a variância, eu sei quem é o desvio padrão e eu sei que esse estimador tem uma distribuição normal, pelo menos a partir de um certo valor grande de n. Então, com essas características, eu consigo construir um intervalo de confiança utilizando o fato de que eu sei o formato da distribuição de probabilidades desse estimador e eu consigo, então, dizer com uma certa probabilidade aonde vão estar os valores desse estimador para cada uma das amostras que eu escolhi, onde vão estar as estimativas, né, as imagens dessa função. Então, como é que a gente constrói um intervalo de confiança para proporção? Bom, eu tenho lá uma amostra aleatória de tamanho n e o meu objetivo é fazer com que a diferença entre o valor da estimativa dado por P chapéu fique o mais próximo possível do valor do parâmetro, que é o P minúsculo. Então, aqui o que eu tenho é que eu gostaria que o meu parâmetro P, a minha estimativa fornecida pela função P chapéu, estivesse o mais próximo possível. Como eu não sei se o valor dessa estimativa é maior ou menor que o meu parâmetro, eu analiso essa diferença através do que a gente chama de erro amostral.
é o módulo da diferença entre esses dois valores. Isso me garante que eu tenho um valor, que o meu valor de estimativa pode estar à direita ou para a esquerda. O que eu vou estar medindo é a distância entre esses dois elementos, independente de qual deles for maior. Então, suponha que você tem um nível de confiança de 95%, esse nível de confiança é dado a priori, né? Então, o nível de confiança a gente viu que é o gama, é o valor dessa confiabilidade. E eu sei que o meu estimador da proporção tem uma distribuição normal. E eu também já sei que, se eu quero que a área do meu gráfico da distribuição normal seja equivalente a 95% da área total, eu preciso utilizar Z igual a 1,96. A gente fez isso em sala, tá? Isso porque, vamos lembrar, eu quero uma área que equivale a 95%, então eu preciso que o meu alfa aqui seja 2,5% e aqui seja 2,5%. Eu vou lá na minha tabela e vejo lá onde está a minha tabela do 0,25, está associado ao Z igual a 1,96. Então, eu sei que se eu quero uma área de 95% ali dentro da minha distribuição normal, eu preciso tirar 2,5 de cada lado. Tirar 2,5 de cada lado significa fazer o corte exatamente no Z igual a 1,96. Bom, então a partir dessas informações da normal, a gente vai construir o nosso intervalo de confiança. Vamos ver como é que esse processo é feito. Se eu quero que o meu corte seja no 1,96, eu quero que Z esteja entre menos 1,96 e 1,96. Esse Z, nesse intervalo, essa probabilidade equivale a 95% de probabilidade. A gente fez, inclusive, um exercício exatamente nessa situação. Qual é o valor de Z para que você tenha 95% de probabilidade na sua distribuição normal? O Z a gente sabe que é uma normal padronizada, então eu sei como converter uma variável para outra. Eu sei que o meu Z é x menos a média dividido pelo desvio padrão. X é a minha variável de interesse, é exatamente o estimador da proporção. A minha média aqui é o valor esperado, e o valor esperado é exatamente o valor do parâmetro P. E o meu desvio padrão associado ao estimador P é exatamente aquele erro amostral que eu defini no slide anterior, né? P vezes 1 menos P dividido por N, tudo isso dentro da raiz. Então, eu uso o fato do Z ser uma distribuição normal padronizada, e agora eu escrevo, então, essa relação em função do meu estimador e em função da proporção populacional. Bom, esse cara está dividindo o termo, então eu posso passar para os dois lados da minha desigualdade. Esse valor é positivo porque é o resultado de uma raiz. Passo para os dois lados da minha igualdade. Essa diferença entre P e P chapéu, vocês podem ver que ela está entre um valor, deixa eu destacar aqui, deixa eu marcar texto, entre um determinado valor, que é 1,96 vezes o sigma de P chapéu, e o mesmo valor, só que positivo. Então, ele está numa faixa entre menos um valor e mais aquele valor. Isso, em termos de intervalo, pode ser escrito como sendo o módulo dessa diferença é menor do que 1,96 vezes o sigma de P chapéu, tá? Vezes aquele desvio padrão associado ao meu estimador da proporção. Então, eu consigo aqui uma estimativa, um limitante superior, que é esse valor. Eu consigo um limitante superior para o valor da minha diferença, do meu erro amostral entre o que o estimador vai me fornecer e o parâmetro que eu quero estimar. Então, vamos tentar interpretar essa expressão aqui, P chapéu menos o parâmetro que eu quero estimar, ser menor ou igual a 1,96 do meu desvio padrão de P. Então, o que acontece? Eu posso interpretar essa expressão da seguinte forma. Eu quero descobrir um intervalo que contenha o meu parâmetro de interesse, que é o parâmetro P, o parâmetro para minha proporção populacional. Mas eu não sei o valor dessa proporção, mas eu sei que o valor das estimativas menos o valor desse parâmetro, ou seja, a diferença entre esses dois objetos, não ultrapassa 1,96 vezes o desvio padrão da minha proporção
amostral, né? Daquela medida do desvio padrão amostral. Então, o que eu faço é o seguinte, eu construo, aqui faltou um símbolo, peraí. Então, o que eu faço, corrigir ali o que estava faltando aqui na expressão, o que eu faço é, eu construo um intervalo em torno dessa estimativa amostral, em torno do P chapéu, né, que foi o valor que o meu estimador forneceu, então eu coloco esse valor como centro do intervalo, e estabeleço uma cota superior de distância a partir desse centro. Então, aqui eu tenho 1,96 a partir dessa estimativa central, a partir da estimativa pontual, e 1,96 para menos a partir dessa estimativa pontual. Com isso, eu construo um intervalo e eu posso afirmar que o meu parâmetro P, apesar de eu não saber o valor dele, ele vai estar dentro desse intervalo centrado naquela estimativa pontual, então P pertence ao intervalo de confiança com esse grau de confiança gama. Então, o que eu consigo afirmar é que o meu parâmetro está dentro daquele intervalo com um certo grau de confiança gama, certo? Então, deixa eu só arrumar aqui a setinha. Eu tenho um relaxamento para a direita, então eu permito um pouco mais além da estimativa pontual de P chapéu, tanto para a direita quanto para a esquerda, e eu tenho então um intervalo de confiança. Portanto, quem vai ser o nosso intervalo de confiança? Como a gente vai construir o intervalo de confiança? A gente vai definir que o intervalo de confiança para estimar esse parâmetro P, então esse P é o meu parâmetro de interesse, esse 95 é o grau de confiança que eu quero, vai ser o seguinte intervalo. A estimativa pontual que foi dada pelo meu estimador, mais ou menos 1,96 vezes o desvio padrão associado àquele estimador também. Tá? Então, o que eu afirmo é que o meu parâmetro está dentro desse intervalo com um grau de confiança de 95%. Por que a gente está centrando o nosso intervalo na estimativa e não no valor do parâmetro? Porque lembre-se que a gente não tem o parâmetro. Se a gente tivesse o parâmetro, a gente não estaria precisando estimar esse valor. Então, com isso, eu garanto que a diferença entre o valor do meu estimador e o parâmetro seja menor do que aquele limitante superior e eu tenho um intervalo de valores possíveis para onde o meu parâmetro vai estar. Ok? Então, com relação ao intervalo de confiança, a gente precisa fazer apenas um ajuste para a gente ter a fórmula final do nosso intervalo de confiança. E o ajuste é o seguinte: esse intervalo de confiança usou exatamente o desvio padrão do meu estimador. Só que a gente viu que o desvio padrão do estimador depende do parâmetro P, e esse parâmetro P a gente não sabe quem é. Então, ele depende de um parâmetro que é desconhecido, tá? Se eu tivesse a informação desse parâmetro, eu não precisaria fazer o processo de estimação. Então, o que a gente faz? A gente faz uma correção no valor desse desvio padrão e ao invés de utilizar essa expressão dependendo de P, a gente recalcula ela dependendo de P chapéu, que é a proporção amostral. Então, aqui a gente tem que P chapéu é a proporção amostral, que a gente inclusive já calculou, porque ela vai ser o centro do nosso intervalo. Então, eu vou utilizar a proporção amostral na mesma fórmula. Proporção amostral, 1 menos essa proporção, dividido pelo número de elementos, a raiz quadrada. Então, a expressão final para o nosso intervalo de confiança da proporção é a seguinte, essa aqui. É a proporção amostral mais ou menos 1,96 desse novo desvio padrão, só que agora usando a proporção associada à amostra e não mais a proporção da população, que é o parâmetro que eu não conheço. Essa expressão aqui é raiz quadrada de P vezes 1 menos P dividido por N. O P aqui é o P chapéu da minha amostragem. Então, vamos fazer um exemplo de como que a gente utiliza esse intervalo de confiança. Antes da gente fazer o exemplo, só uma observação. Esse cálculo que a gente fez, a gente utilizou um grau de 95% de confiança, certo? Então, é só importante destacar que esse grau de confiança pode variar, esse nível de confiança pode variar. E então, eu vou utilizar o nível de confiança lá na minha tabela, não necessariamente sempre 1,96,
mais o nível de confiança associado àquele meu valor de Z. Sendo que, né, aqui o Z gama vem lá da tabela, quando eu pego então a probabilidade do meu Z estar entre um certo valor Z gama e um menos Z gama, onde aqui seria o grau de confiança que a gente quer. Então, no exemplo que a gente fez, a gente queria 95% e descobriu que o Z associado era exatamente 1,96, mas a gente pode fazer isso para qualquer valor de grau de confiança. Os graus de confiança mais comuns, quando a gente faz intervalos de confiança, são geralmente maiores do que 80%, tá? Então, quando a gente tiver algum grau, eu gostaria que vocês usassem esses valores da tabela, porque lá na nossa tabela de distribuição normal, o Z tem apenas 2 casas decimais, e aqui a gente tem valores com mais casas decimais, então a nossa precisão vai ser melhor, certo? Então aqui a gente tem, por exemplo, para 80% de confiança, o Z é 1,282, 95% de confiança é 1,96 que a gente achou na tabela numa aula anterior, 99% de confiança a gente vai usar 2,576, tá? Na tabela não tem o 576, tem só o 57 ou o 58, então dependendo do grau de confiança a gente vai determinar o valor desse meu Z. Então eu vou salvar essa figura, né? Sugiro que vocês também anotem isso para usarem esses valores de Z associado a cada um desses graus de segurança. Agora sim, a gente vai fazer um exemplo. Aqui eu resumi num slide alguns nomes, tá? Que apareceram aí durante a nossa apresentação de intervalo de confiança, porque às vezes o exercício pede para determinar uma determinada informação. Então, só fazendo um resumo dos nomes, proporção amostral é o valor obtido através do estimador, erro amostral é a diferença entre o que o estimador te fornece e o parâmetro que você quer determinar. Erro padrão na proporção amostral é a medida da proporção vezes 1 menos P sobre N dentro da raiz. E margem de erro é exatamente aquele valor que a gente somou para mais ou para menos, né? Que a gente vai construir no nosso intervalo de confiança. Então, em alguns exercícios desses valores, em geral, a gente o exercício costuma perguntar qual é a margem de erro num determinado intervalo de confiança, certo? Então, tendo os nomes, vamos fazer um exemplo que está lá no nosso livro-texto. Então, na avaliação de 2 sistemas computacionais, A e B foram selecionadas 400 cargas de trabalho, tarefas, supostamente numa amostra aleatória de uma infinidade de cargas. Então, eu tenho um N muito, muito grande, tá? E eu selecionei 400 tarefas. O que mais? O sistema A foi melhor do que o B em 60% dos casos. Então, o A foi melhor do que o B em 60% dos casos. Construir um intervalo de confiança para a proporção de vezes que A foi melhor do que o B, considerando todas as possíveis cargas de trabalho, utilizando níveis de confiança de 99, 95 e 99%. Então, a gente sabe que para essa amostra de trabalho, o A foi melhor do que o B em 60% dos casos, tá? Isso considerando o sistema A. Então, nessa avaliação que foi feita, A foi melhor do que B em 60% dos casos. Isso significa que a minha proporção amostral é igual a 0,6, perdão, tá? Ou 60%. Isso por quê? Porque justamente o meu parâmetro de interesse é a proporção de vezes que A foi melhor do que B, num estado populacional. Aqui eu peguei 400 tarefas e para essas 400 tarefas eu verifiquei então que o A foi melhor do que B em 60% dos casos. Como eu quero níveis de confiança de 95 e 99, vamos ver quais são os valores de Z que a gente vai utilizar. Z de 95% é 1,96 e Z de 99% é 99 tá aqui, 2,576. Então, já utilizamos essa figura para estimar, para obter os nossos valores de Z. A gente quer construir um intervalo.
Então, vamos lembrar qual que é a fórmula do intervalo de confiança, que eu selecionei aqui. Eu preciso da proporção amostral, já tenho, preciso do Z para os níveis de confiança e preciso dessa expressão também, que é denotada por S de P chapéu, tá? Então, é o desvio padrão substituído aí pela proporção da amostra. Então, isso é raiz quadrada de P vezes 1 menos P sobre N. Eu gostaria que vocês calculassem isso aqui para mim. Isso é raiz quadrada de 0,6 vezes 0,4, que é o complementar, dividido por 400, dentro da raiz, tirando a raiz quadrada. Qual é o valor que a gente obtém para essa expressão? Então, calculem aí. Calcularam? Então, o meu valor de SP chapéu deu 0,0245. Em geral, é bom a gente utilizar mais casas decimais ou então utilizar a expressão, tá? Para ter um erro de arredondamento menor. Então, vamos calcular os meus dois intervalos de confiança para cada um desses níveis. O meu primeiro intervalo de confiança desse parâmetro P é com a confiança de 95%. Então, eu tenho que fazer P chapéu mais ou menos Z de 95% vezes o meu S de P chapéu que eu calculei anteriormente. Isso vai fornecer para mim 0,6 mais ou menos 1,96 vezes 0,0245, que vai ser 0,6 mais ou menos, então calcule aí, 1,96 vezes 0,0245, mais ou menos 0,048. 4802, então a próxima casa é zero, podemos deixar dessa forma. Portanto, a gente tem aí um intervalo de confiança a partir da proporção amostral de 60% para mais ou para menos. Então, isso aqui também pode ser representado como 60% mais ou menos 4,8%. Então, a margem de erro é 4,8% para essa estimativa. A gente vai utilizar a mesma expressão, só que agora considerando 99%. Então, o que muda? Só muda o valor do meu Z, certo? Então, meu Z eu vou trocar por 2,576. Vamos usar sempre o da tabela para a gente ter mais, o daquela tabelinha que eu mostrei antes, tá? Para a gente ter mais casas decimais. Isso é mais ou menos 2,576 vezes 0,0245. Isso é aproximadamente 0,063, certo? Então, isso aqui me dá um intervalo de 60%, mais ou menos 6,3%. Então, aí eu tenho dois intervalos de confiança para uma amostra de 400 indivíduos. Vamos ver a representação geométrica desses intervalos. Eu tenho ele construído aqui. O meu intervalo de 95% deu 60 mais ou menos 4,8%. Isso significa, a partir dos 60%, 4,8 para mais ou 4,8 para menos. Então, aqui em laranja, ele destaca o intervalo de confiança para 95%. Então, com 95% eu tenho um intervalo menor, porque a minha confiança é de 95%. Como eu quero o mesmo número de indivíduos na minha amostra, mas eu quero aumentar o grau de confiança, eu tenho agora uma margem de erro maior. Então, mais ou menos 6,3% de margem de erro. Isso significa fazer 6,3 para mais ou 6,3 para menos. Aqui, na verdade, a gente usou 3, né? Então, aqui é 3. Se a gente arredondar, quanto deu o nosso? Vamos ver. Acho que deu 6,3, né? 6,3. Deu ali 2, talvez por conta de alguma diferença de arredondamento. Mais 6,3 para mais ou 6,3 para menos. Num intervalo de 95%, eu preciso de um intervalo maior, né? Para poder ter um grau de confiança maior com a mesma amostra. Um jeito de ter uma confiança de 99% e ter um intervalo menor seria aumentar o número de indivíduos na minha amostra, e a gente vai falar sobre isso depois. Uma observação final com relação ao intervalo de confiança da proporção
é que a gente viu que, caso a nossa amostragem seja feita sem reposição ou o nosso N da população não seja tão grande assim, considerado o número de elementos da sua amostra, a gente não usa a variância como sendo somente P vezes 1 menos P sobre N. A gente tem aquele termo corretivo. Então, esse termo também vai aparecer numa situação onde a minha população não for muito grande. Eu também vou ter lá naquele termo do desvio padrão uma correção. Então, a gente vai ter que considerar também o número de indivíduos da minha população através desse termo corretivo. Vamos ver um exemplo. Então, eu tenho aqui uma amostra aleatória simples de 120 indivíduos, certo? Então, eu tenho N igual a 120 domicílios, realizada num certo bairro da cidade. Esse é um exercício da nossa lista, certo? Observou-se que apenas 33% possuem instalações sanitárias adequadas. Então, a proporção da amostra é 0,333, 33,3% da minha população. Considerando que existam 460 bairros, domicílios naquele bairro, então N é 460, encontre um intervalo de confiança para a proporção de domicílios com instalações sanitárias adequadas. Então, o que acontece nesse caso? O que a gente classifica como sendo uma população não tão grande com relação ao número de indivíduos da amostra? Se vale essa relação aqui. Então, isso significa que o número de elementos a proporção entre a população e o número de indivíduos da amostra não é menor do que 20 vezes, tá? O que a gente tem nesse exemplo? A gente tem N igual a 460 e o número de indivíduos na minha amostra é 120. Então, 120 vezes 20 vai dar 2.400, né? Tem 2 zeros. 2.400, que é maior do que 460. Então, eu classifico que N não é, né? Eu vou usar os mesmos termos que estão ali. N não é muito grande. Nzão não é muito grande. Esse grande, tá, pessoal, é relacionado ao tamanho da sua amostra. Se eu pegasse uma mesma população de 460 casas e pegasse dois carinhas na amostra, 2 vezes 20 é 40, esse número é menor do que 460. Então, depende do tamanho da minha amostra. Aí eu tenho 460 domicílios e 120 na amostra, então esse N da população não é muito grande quando comparado ao tamanho da sua amostragem. Portanto, o meu meu intervalo de confiança vai precisar aí de um termo corretivo. Qual era o grau de confiança que ele queria? 95%, então Z de 95% eu sei que é 1,96, e aí basta jogar todas as informações ali e poder calcular o meu intervalo de confiança. Portanto, o meu intervalo de confiança, eu vou até salvar isso aqui e vou colar essa figura aqui com a gente. Então, vamos colar ela aqui para substituir os valores numéricos e fazer o cálculo do intervalo. Então, eu sei que o meu intervalo de confiança vai ser a minha proporção populacional, minha proporção amostral, que é 3,333, mais 1,96 dentro daqui da raiz 0,333, vezes o complementar disso, 1 menos isso, é 0,667, dividido por 120 indivíduos da minha amostra, vezes o termo corretivo, que também está dentro da raiz, que é o tamanho da população, menos a amostra, dividido pela população menos 1, nesse caso 459. Então, esse vai ser o nosso intervalo de confiança. Você pode resolver o cálculo, certo? Isso aqui vai dar 33,3%, mais ou menos. Então, se você resolver aqui o valor da margem de confiança, considerando o termo corretivo, isso vai dar 7,26%. Vai dar 0,07257, tá? Mas eu tenho aí esse termo corretivo. Então, quando a minha população não é muito grande, considerando o tamanho da minha amostra, eu tenho que considerar na margem de erro, né, no desvio padrão, que tem lá uma influência na margem de erro, esse termo corretivo. Só para vocês terem uma ideia, esse valor aqui, ó, tá?
Só esse pedaço sem o termo corretivo, isso dá 0,333 vezes 0,667 dividido por 120, raiz disso, vezes 1,96. Só esse termo, sem a gente considerar a correção, dá 8,43%, tá? Opa, por cento atrás, né? 8,43%. Só esse pedacinho, tá? Então, o que esse termo corretivo fez? Ele vai, em geral, diminuir o tamanho da nossa margem de erro, tá? Então, aqui eu tenho 33, mais ou menos 7,26% como sendo o meu intervalo de confiança. Então, com isso a gente encerra a nossa aula sobre intervalo de confiança da proporção e até a nossa próxima aula.